Na CBN Vale do Itajaí, segurança, justiça e cidadania. Você sabia que o Brasil é o país com o maior número de descendentes de italianos no mundo? São mais de 30 milhões de pessoas com algum laço familiar com a Itália. Número maior que a própria população italiana residente em várias regiões da península. Esse interesse histórico pela cidadania italiana se intensificou nos últimos meses. Desde janeiro, o número de pedidos no Consulado de São Paulo cresceu quase 40%, impulsionado pelas mudanças recentes na legislação italiana. E hoje, no Notícia na Manhã, a gente atualiza esse tema com o advogado Tagide Lage, especialista em cidadania italiana, que já esteve conosco lá no mês de abril, alertando sobre mudanças que agora se concretizaram. Dr. Tagide, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à CBN Blumenau. Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes da CBN do Vale do Itajaí. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Pois é, agora trazendo realmente o que de fato mudou, envolvendo justamente a cidadania italiana, essa nova lei aprovada, endurecendo as regras importantes, doutor. Quais foram aí as principais alterações, como que elas estão sendo recebidas pela comunidade italiana fora da Europa? Perfeito, Denise, vamos lá. É importante, antes de mais nada, a gente contextualizar para a gente analisar em que momento, em que ponto nós estamos hoje. A lei que regia a cidadania italiana, o direito ao reconhecimento da cidadania italiana, era a Lei 91 de 92. O que é que dizia essa lei? Essa lei dizia que todos os italianos de nascimento são aqueles filhos de pai ou mãe italiana. Em nenhum momento essa lei fazia uma limitação do número de gerações que as pessoas tinham, obviamente, que obedecer para ter direito a esse reconhecimento. Então, eu estou falando de pessoas, por exemplo, netas, bisnetas, trisnetas de italiano, que muitas vezes emigraram, né, lá em 1860, 1890. Nunca houve essa limitação. Então, o que sempre houve, foram duas exigências. Primeiro, o nascer com vida e o ser filho de pai ou mãe italiana. Agora, nós tivemos um decreto, o decreto 36 de 2025, que foi emitido pelo governo italiano no dia 28/3, né, de 2025. Esse decreto virou lei e essa lei agora chama-se Lei 74 de 2025. E essa Lei 74 de 2025 veio substituir a Lei 91 de 92. E o que é que essa lei traz como maior repercussão, Denise e ouvintes? Ela limita o número de gerações até a segunda. Então, o que é que a gente está falando? A gente está falando que terão direito ao reconhecimento à cidadania italiana apenas aqueles filhos de pai e mãe ou avós italianos. E mais uma coisa importante, essa lei, ela começa a diferenciar italianos nascidos na Itália de italianos nascidos no Brasil. O que é que eu quero dizer? Não é aquela pessoa que nos ouve, Denise, e que de repente lá há 10 anos atrás reconheceu a cidadania dela e pensa que pode transferir para os netos, por exemplo, para os filhos. Eu estou falando de um italiano que nasceu efetivamente na Itália e que ao falecer possuía apenas a cidadania italiana. Então, estou falando daquele italiano ou italiana que emigrou para o Brasil, permaneceu vivendo no Brasil, faleceu até no Brasil, mas em nenhum momento adquiriu a cidadania brasileira, se naturalizou brasileiro. Então, são duas exigências aí para você ter direito hoje a reconhecimento da cidadania italiana. Primeiro, é ser descendente até o 2º grau e aquele italiano que transmite para você o direito tem de ter falecido possuindo apenas a cidadania italiana, ou seja, ele não pode em nenhum momento ter se naturalizado brasileiro. Doutor Tagide, e quais foram os argumentos, por parte do governo italiano ao apresentar e agora colocar como regra realmente essas mudanças? Olha, quando foi emitido o decreto pelo ministro Tajani, segundo ele, havia uma emergência, naquele momento, porque os comúnios, os oficiais anágrafes italianos estavam cheios de trabalho
e não estavam dando conta de resolver aquela situação. Então, houve por parte do governo italiano uma limitação, tá, daquele direito para que houvesse, obviamente, uma redução no requerimento de cidadania. Isso ficou muito claro. E não só isso, Denise, na fala dele, uma fala completamente infeliz, ele dizia que a justificativa dessa mudança era porque essas pessoas que estavam requerendo a cidadania italiana não tinham nenhuma ligação com o país Itália, sequer falavam italiano, e que estavam requerendo a cidadania italiana para ter o passaporte italiano para viajar, por exemplo, para Miami para fazer compras. Fala exclusivamente do ministro, sabe? Então, baseado nisso, é importante também que a gente traga isso. A cidadania é algo extremamente importante, ele tem que ser debatido no parlamento. O que o ministro fez foi colocar, devido ao Estado italiano não estar conseguindo administrar as questões internas dele, ele fez um requerimento, tá, através desse decreto-lei, que é algo emergencial, que primeiro teria de justificar uma emergência, onde, na minha concepção como advogado, não existia, e esse decreto, ele tinha 60 dias para ser convertido em lei, e como foi convertido em lei nessa lei que eu citei, número 74 de 2025. Então, segundo o ministro Tajani, e obviamente aqueles que votaram a favor dessa aprovação dessa lei, existia uma situação emergencial no qual a administração italiana não estava dando conta. E agora aquela situação, doutor, no caso dos brasileiros, né, que já iniciaram o processo em meio à consolidação dessa lei, seja aqui no Brasil ou em solo italiano, essas mudanças afetam os trâmites em andamento? Tem risco de interrupção da documentação? Excelente pergunta, Denise. Para aquelas pessoas que já deram entrada no processo, para aquelas pessoas que notificaram de alguma forma o consulado italiano ou fizeram algum tipo de manifestação, tá, através da via administrativa, da via judicial, antes do dia 27 de março de 2025, até as 23 horas e 59 minutos, horário de Roma, essas pessoas, elas estão garantidas pela lei anterior. Qual é a lei anterior, revivendo, só lembrando, é a lei 91 de 92, que não estabelecia limites de transmissão, ou seja, se a pessoa, mesmo não sendo neto, sendo bisneto ou trisneto de italiano, ela pode ficar tranquila que o processo dela vai ser regido pela lei anterior. Não tinha então esse limite de gerações, o que agora então com essa nova legislação, a concessão do documento vai se limitar a 2 gerações, e nesse caso aqui a gente falando de filhos e netos italianos. Isso, exatamente. E quem sonha, doutor, em começar esse processo agora, em 2005, ainda pode seguir? Esse cenário é mais rigoroso, aí ele traz também, exige cuidados a mais, recomendações a mais de algum tipo de planejamento diferente? Sim, com certeza, Denise. Olha só, é importante lembrar que por via administrativa, se a pessoa quiser fazer o requerimento, por exemplo, no consulado, se a pessoa quiser fazer um requerimento diretamente na Itália, residindo na Itália, a pessoa tem de cumprir os 2 requisitos. Tem de ser filho ou neto daquele italiano que emigrou da Itália, ok? E esse italiano, em momento nenhum, ele pode ter adquirido a cidadania italiana, brasileira. Ele tem de ter falecido apenas possuindo a cidadania italiana. Mas é importante também lembrar que eu estou falando apenas de netos e filhos, porque a administração pública, ela não pode fazer absolutamente nada do que a lei não assim determine. O que não significa dizer, Denise, para aquelas pessoas que querem começar o processo nesse momento e que de repente não cumprem esses requisitos, é o nosso ouvinte agora que de repente se vê numa situação desesperada, né, porque é bisneto, porque é trisneto de italiano, ele olha e diz assim, bom, diante dessa explicação eu perdi o direito. Mas é importante, Denise, a gente falar que a Lei 91 de 92, inclusive as leis antigas, elas tinham na sua redação que esses italianos, filhos de pai ou mãe italiana, nasciam italiano. O que é que eu quero dizer com isso? O ouvinte agora que está nos ouvindo e diz assim, olha, eu nasci há 20 anos atrás, eu nasci há 30 anos atrás. Quando eu nasci, a vigência da lei era a lei anterior, que dizia para mim que eu sou italiano de nascimento.
Então, no momento em que esse decreto vira lei, e essa lei, ela retroage para retirar esse direito que havia desde o nascimento, na minha concepção como advogado, ela é uma lei inconstitucional. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a Itália não pode fazer alteração sobre a legislação no que tange a cidadania dela? Não. A Itália é um país soberano. Ela pode legislar da forma que quiser. Porém, a regra no direito é que a lei nunca pode retroagir. Ok? Por exemplo, a gente se baseia muito no direito romano. A nossa base, né, brasileira é o direito romano. Então a gente tem uma premissa de que a lei nunca retroage, até por uma questão de segurança jurídica. Então aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que não são filhos e netos de italiano, daquele italiano que emigrou ao Brasil e faleceu apenas possuindo a cidadania italiana, essas pessoas devem procurar um advogado e requerer esse direito por via judicial, porque eu tenho certeza que para aquelas pessoas que nasceram antes do dia 27 de março de 2025, elas têm direito de nascimento. Porém, não adianta procurar a administração pública, porque eles não poderão fazer nada. Então tem de ingressar com o processo por via judicial. E nessa questão também, doutor, falando aqui sobre valores e tempo, né? Os custos subiram, os prazos também. O que o cidadão ele precisa considerar no bolso e no calendário ao requerer ali a cidadania italiana? Bom, do ano passado para cá, Denise, houve um efetivo aumento, sabe, dos custos. Por exemplo, vamos imaginar uma família de 10 pessoas requerendo a cidadania italiana. Essas pessoas, elas pagavam praticamente uma taxa única, tá, do processo. Então, a taxa era do processo. No ano de 2025, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, houve uma alteração da lei e essa taxa passou a ser uma taxa pessoal, ok? O que significa dizer que aquela família anteriormente pagaria uma taxa apenas de 600 euros, essa mesma família de 10 pessoas, cada um paga uma taxa de 600 euros. O que é que eu quero dizer com isso? Ela deixaria de pagar, por exemplo, como ano passado, 600 euros e passa a pagar no ano de 2025 6.000 euros só de taxa. Então, quem é que paga a taxa ao tribunal? Todas as pessoas requerentes, sejam elas maiores de idade, sejam elas menores de idade. Uma outra questão também, doutor, aqui, né, no nosso estado, tem uma presença muito forte, né, de famílias de origem italiana e alguns ouvintes até perguntando, já tenho a cidadania italiana reconhecida, posso perder com essas mudanças? O que é mito e o que é verdade nesse caso? Quem já tem a cidadania reconhecida, a cidadania italiana e teme de repente perdê-la por essas mudanças agora que foram apresentadas? É engraçado isso, Denise, porque já tiveram até clientes nossos com o passaporte em mãos, entrando em contato com a gente com esse receio, né? Receio de receber uma notificação e ter que devolver, por exemplo, esse passaporte. Pelo amor de Deus, isso em momento nenhum irá acontecer. Isso é um direito que você fez, tá, que você tem. Você é um cidadão italiano reconhecido, portanto, não se preocupe. Inclusive para aquelas pessoas que de repente, olha, mas eu não tenho o passaporte em mãos ainda, tá? Mas eu tenho, por exemplo, uma sentença judicial. Se você tem uma sentença judicial transitada, por exemplo, em julgado, você é um cidadão italiano reconhecido. O que falta apenas é você ter, obviamente, a identidade e o passaporte em mãos. Ou seja, eu estou falando de um trâmite meramente administrativo. Essas pessoas também podem ficar tranquilas. As pessoas que já ingressaram com o processo, tá? Mas eu não tenho sentença ainda, tá? Essas pessoas também podem ficar tranquilas porque está no bojo do processo e eles vão seguir o rito da lei anterior. Mas eu queria chamar a atenção, Denise, para essas pessoas que já são italianas, como você mencionou, e essas pessoas, elas têm um filho, por exemplo, ou então elas estão em via de ter uma criança. Não aquele casal, por exemplo, que a mãe ou o pai teve uma cidadania reconhecida e eles estão programando ter um filho. O que é que diz a nova regulamentação quanto aos filhos menores? Aquelas pessoas que já são italianas e possuem um filho menor, já nascido, obviamente, tá? Essas pessoas terão até o dia 31 de maio de 2026
para reconhecer a cidadania desse filho. Taj, mas e se eu não tive ainda um filho? Se eu estou programando ter esse filho, ou se minha esposa ainda está grávida, por exemplo, ainda de 6 meses, vai nascer daqui a 3 meses. Aí a conta passa a ser a partir da data do nascimento, tá? Então vamos dizer que nosso ouvinte aí vai ter um filho daqui a 8 meses. Quando essa criança nascer, essa pessoa, esse casal, ele terá do dia do nascimento a 1 ano à frente para reconhecer essa criança. Mas eu chamo a atenção para um detalhe muito importante. Inclusive na própria lei, no consulado inclusive de São Paulo, tem uma redação dizendo o seguinte, que a criança que nascer nessa conjuntura que eu acabei de falar, ela não será uma transmissão por ius sanguinis. Ela será uma concessão cedida por lei. O que é que significa isso? Que se a lei dá essa concessão a essa criança, lá na frente também ela pode ser retirada. Então, existe aí 2 coisas muito preocupantes nessa situação, Denise. Primeiro, essa criança que nasceu, ela tem de ser reconhecida por cidadania iuris sanguinis. Isso é um ponto. E se essa criança for reconhecida por uma concessão de lei, 2 coisas, ela pode ser retirada futuramente e ela não passa para o filho dela. Então, vou dar um exemplo, nosso ouvinte tem um filho, nascido hoje, e é concedida por lei uma cidadania para esse filho. Se esse filho lá na frente tem um outro filho, ele não passa o direito. Então, o que é que eu quero chamar a atenção de todos os nossos ouvintes? Isso é muito importante, Denise. Se a regulamentação, que a gente está aguardando ainda acontecer, a explicação do Ministério do Interno sobre essa transmissão, se for realmente uma concessão por lei, eu indico a todas as pessoas não irem fazer essa declaração, porque no momento em que ela faz essa declaração do filho, ela está, de certa forma, matando ali uma transmissão para uma futura geração dos seus netos. Então, o que é que eu aconselho nesses casos? Se houver realmente uma regulamentação pelo Estado italiano, que ainda a gente está aguardando nos próximos dias, se for uma concessão por lei e não a cidadania iuris sanguinis, eu aconselho a todos os nossos ouvintes requerer esse direito do filho menor por via judicial e não por via administrativa. Para encerrar, doutor Taj, para quem sonha, né, em viver legalmente na Europa, tem outros caminhos além da cidadania? O senhor tem visto aí alternativas viáveis surgindo? Com toda certeza, Denise. Bom, para aqueles ouvintes que têm direito a uma cidadania europeia, eu sempre indico o reconhecimento da cidadania. Por quê? Porque ele vai te dar uma liberdade geográfica geral. Mas para aquelas pessoas que nos ouvem e não têm direito à cidadania, mas têm, por exemplo, uma vontade de emigrar, existem diversos tipos de vistos, né? Existem os vistos, por exemplo, de trabalho, que são subordinado e de empreendedor. Existe o visto de estudo, visto de investimento, visto até, Denise, para procura de trabalho, né? A Espanha, por exemplo, emitiu agora um novo visto para quem não tem ainda um trabalho na Espanha, mas quer ir para a Espanha para requerer, para buscar esse trabalho. Então, quem tem vontade de sair do Brasil, quem tem vontade de emigrar, é importante fazer um planejamento migratório, saber para onde quer ir, por que quer ir, e saber também, Denise, é muito importante as características desse país, tá? Pessoas que nos ouvem, olha, eu tenho um filho, saber como é a educação desse país, saber como é a saúde desse país, saber como é o clima, se vai se adaptar ou não, saber a importância, quanto tem de levar, qual é a reserva financeira que eu, na minha família, eu tenho de ter para migrar para esse país tranquilamente. Então, Denise, eu chamo a atenção dos nossos ouvintes que planejamento migratório é fundamental para que haja um êxito, né, positivo sobre esse processo migratório. Tá certo, então, agradecendo muito a sua presença aqui, doutor Taj, conosco, né, por mais essa conversa tão importante, esclarecedora na Rádio CBN. E, claro, o senhor quiser deixar uma última mensagem para quem busca, então, esse assunto aí, esse sonho, fique à vontade, por favor. Eu queria deixar, né, os nossos contatos, né, das nossas redes sociais, @Taj de Laje
.adv é o nosso Instagram, tá? G de Laje se escreve T de tatu, A de amor, G de gato, I de igreja, D de dado, tá? Laje, LAGE, .adv.